Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Estamos no ar com o Pauta em Debate. Vamos começar o Pauta em Debate desta noite conversando com o psicanalista Luiz Cláudio De Rocco. Boa noite, Luiz Cláudio, seja bem-vindo. Boa noite, Marcos, é sempre bom estar aqui com você, com os nossos telespectadores, trazendo aqui coisas da psicanálise, psicologia. Luiz, nós vamos falar hoje sobre a saúde mental e emocional dos profissionais da educação. Mas antes, para a gente introduzir o assunto, você poderia falar para nós o que é uma pessoa com saúde mental sadia? Uma pessoa com saúde mental sadia, Marcos, ela é aquela assim, são atos que acontecem todo dia, ou seja, são atitudes diárias, são práticas diárias que todos nós podemos ter. Mas o que vem a ser, até a gente falava nos bastidores aqui, acerca de uma brincadeira com relação ao time de futebol. Quando a gente fala de atitudes positivas, então o que a pessoa tem uma saúde mental boa ou sadia? Ela manter coisas boas na sua mente, pensamentos realmente que trazem algo de esperança para ela, embora a gente saiba que hoje em dia tem sido um pouco complicado, a gente sabe das dificuldades do dia a dia, do trabalho, o profissional de educação, que nós vamos falar daqui a pouquinho, ele é uma atitude mais difícil, porque ele lida com situações mais complicadas. Mas uma atitude mental sadia para todo mundo, ou para todos nós, é sempre manter hábitos saudáveis e sadios para que a gente possa elevar a nossa alma, vamos dizer assim, elevar o nosso espírito, elevar o nosso estado de espírito. Entrando já direto no assunto, como é que está hoje a saúde mental dos nossos professores, educadores, enfim, dos profissionais que trabalham com educação? Eu fiz uma pesquisa, fiz um levantamento com relação a essa área, e a gente tem visto assim, que os nossos professores estão trabalhando muito machucados. Eles estão muito machucados. Porque a preocupação normal, se a gente olhar na semana pedagógica, principalmente todo o nosso estado, todo o nosso país, sempre é voltada para olhar para a atenção, o que vai ser ensinado na escola, o que vai ser ensinado para o aluno. É importante? É importante. Deve ser visto? Deve ser visto. Mas e o professor, o profissional, a pessoa que está por trás de tudo isso? Nós vemos um professor que atende hoje, não entrando no lado político da coisa, mas a gente vê o professor que atende uma sala de aula com 40, 45 alunos. O ideal seria 25. Então nós temos aí um professor que atende uma sala que seria 25, atendendo, na verdade, 2 salas de aula em uma só. E aí vem as pressões, aluno que tem a sua cultura em casa, a gente confunde, ou a sociedade confunde que o educador, ele é aquele que tem que educar a criança. Não, ele tem que ensinar a criança. A educação vem de casa. E o problema está exatamente aí, porque aí o professor chega lá, ele prepara a aula, vamos pegar o professor de psicanálise. Ele prepara a aula, ele vai lá, ele vai falar, olha, vou falar sobre como surgiu a psicanálise, Freud, falar sobre o Dr. Breuer, falar sobre o caso Ana O. Ótimo, tudo bem que isso não se vê lá no ensino fundamental, não se vê lá na escola do ensino médio, mas quando você vai falar de psicologia, você vai falar algumas coisas, alguns princípios ou alguns fatos da psicologia. E aí quando você você prepara a aula, você trabalhou extra sala de aula, e aí chega na sala de aula, o aluno não presta atenção, xinga, briga. Já vi casos no meu estágio lá em São Paulo de alunos pegar carteira e querer jogar um no outro, e você ter que mediar essa situação, e aí o professor está lá, coitado, ele se vê também refém, porque muitas vezes aí ele acaba sendo agredido. Então o professor hoje, o profissional de educação, nós estamos falando do professor, sem contar o pedagogo, secretário da escola, merendeira, porque tem que ser lembrado da merendeira, porque sem ela também não teria as merendas, aquela que faz a limpeza da escola, todos eles são reféns hoje. Eu creio que tem que ser revisto muita coisa, porque o professor trabalha então sob estresse, sob pressão, ele é cobrado, porque se um aluno reprova, no nosso tempo você reprovava, o pai vinha lá, eu tenho uma história minha, que uma época nós na escola, 4ª série, e nós
tínhamos nosso grupinho da escola. E aí a gente fez aquelas traquinagens normal que criança faz. O pai chegou, ficou sabendo em casa que a professora tinha quebrado uma régua de madeira. Né? Eu não vou dizer aqui que foi comigo, né? Mas a professora tinha quebrado a régua de madeira. O meu pai simplesmente chegou em casa, ficou sabendo, né? Deu aquele sabão, falou aquele monte de coisas, falou, olha, você tem que respeitar o professor, você tem que isso, aquilo e tal. Fez a gente, me levou até uma livraria, compramos uma régua nova, de madeira. No outro dia ele me fez entrar na frente da sala de aula, pedir perdão para o professor, que tinha feito a traquinagem com ele, e devolveu a régua para o professor. Não me senti envergonhado, humilhado, envergonhado. Nada. Ao contrário, a gente, recentemente agora, uma professora foi acuada pelos alunos, ou por uma aluna, da autoridade policial ali na escola, por causa do problema que havia ocorrido, e a aluna, junto com a mãe, pressionando a professora, na frente do policial, na frente da autoridade policial, dizendo que, ameaçando, dizendo coisas indevidas para a professora. Ela é uma educadora, ela está lá para ensinar para elas as matérias, que é aquilo que ela vai precisar para a vida. E aí a professora se sente o quê? Né? Ela entrou em contato, vou começar a atender essa professora, ela entrou em contato desesperada, querendo, né, não sabendo o que fazer, porque entrou em pânico, entrou em choque e tudo mais. Ela sai de casa, deixa a sua família, vai lá para a sala de aula e aí trabalha estressado, trabalha totalmente num caos total. Ou seja, hoje a sala de aula, o ambiente escolar, em muitos locais ele está muito hostil. Muito hostil. E você fez uma boa comparação com a educação no passado e a educação hoje. Exato. Esse ambiente hostil, muitas vezes ele está sendo causado por alunos e pela própria ação dos pais, ou para que esse ambiente hostil se torne mais amigável, é necessário uma intervenção também junto aos alunos e junto aos pais? É necessário que haja ali uma conversa melhor entre ambos. Né? Porque o pai tem a reunião de pais. Os pais não vêm. A maioria dos pais não comparecem à reunião de pais na escola. Eu tenho visto em escolas, por exemplo, eu falo sobre a importância dos estudos hoje para o futuro brilhante. E essa é uma palestra para pais e para alunos. Né? Só que muitas escolas, os pais nem fazem questão de comparecer. Né? Infelizmente. Porque ali você vai abordar situações qual a importância que tem o pai por trás e qual a importância da escola, porque a escola é importante. Né? Eu estou aqui, você está aqui, nós estamos aqui por causa da formação escolar. Né? Nós passamos por uma formação escolar, eu falo que eu sou grato a todos os meus mestres, meus professores, sou grato até hoje, tiro dúvidas ainda com alguns, porque a gente não é o dono de todo o saber. Mas só que a gente olha para esses professores, eles estão sofrendo, porque eles estão passando por uma situação muito precisa. Lógico que existem também alguns professores, muito poucos, que já não querem mais saber de dar aula, e aí esses que não querem saber de dar aula, eles já não estão nem aí mais, vai para a sala de aula, tem um vídeo até que viralizou aí nas redes sociais, um professor, se eu não estiver enganado, de química ou física, ele entra na sala de aula, ele começa a dar a sua aula e os alunos lá estão com música alta, estão jogando papel para tudo quanto é lado, o aluno chega, fala na cara, e ele continua dando aula como se nada tivesse acontecendo. Né? Ele não está preocupado mais com aquilo que está ali. Ou se o aluno quiser aprender ou não quiser, se o aluno vai reprovar ou não vai. Isso é ruim. Isso é ruim, porque qual é a motivação? Qual é o prazer que ele teve? Porque ele está ali, porque ele tem prazer. E a partir do momento que ele perde o prazer de fazer aquilo que ele gosta, ele também vão ter outros problemas na sua vida pessoal fora da sala de aula. E aí é que está o grande problema. Porque nós vemos professores, o jornalismo não aborda muito isso, mas o índice de depressão, o índice de frustração, o índice de desistência do profissional de educação é muito alto. Para nós concluirmos, você falou de um ponto que eu considero importante, o que motiva as pessoas a irem até a sala de aula. Ou seja, o professor ele vai para a sala de aula para ensinar. O aluno deveria estar indo para a sala de aula para aprender. Não para ficar no celular, para ficar brincando, para ficar fazendo baderna. Isso tem que mudar? No meu ponto de vista, isso tem que ser revisto de uma forma até
analiticamente falando, até da questão mesmo de psicanálise. Porque assim, o que o aluno, ou o que a família, hoje brasileira ou mundial, tem passado? Tem passado por a tal da globalização, digitalizou demais a coisa. Então, tem agora um joguinho aí que está para sair aqui no Brasil, que é uma coisa... Nós tivemos morte, né, na Austrália, uma pessoa até acabou morrendo, nos Estados Unidos tem outro lá também, que já acabou... atiraram no youtuber lá porque ele entrou num terreno que não era dele por causa de um jogo virtual. E aí, isso daí o aluno acaba não se prendendo no estudo, e aí perde a questão, não vou aqui discutir questão de profissional para profissional, mas uma pessoa que passa 12 horas na frente de um celular, de um computador, atrás de um jogo, e aí ele vai fazer o que na escola? Ele não estudou, ele não está preocupado. E o futuro dessa criança, o futuro desse adolescente, o futuro desse jovem? Realmente nós precisamos rever. Fique aqui conosco, que a gente volta, nós vamos para o intervalo e a gente volta já já e continuamos aqui a nossa conversa com o psicanalista Luiz Cláudio. Você vive sem tempo para academia, mas sonha com um corpo durinho, bonito e mais saudável? A Physical Shop tem a solução. Você precisa do Body Slimmer. Ligue agora e garanta o seu. Com 15 minutos por dia, você enrijece os músculos, perde gorduras, previne doenças e ganha qualidade de vida. Comece agora mesmo. Ligue 0800 400 5457. A ciência já provou a eficácia das plataformas vibratórias, mas como o Body Slimmer não há nada igual. Você guarda e leva pra onde quer e evolui mais associando exercícios aos elásticos. Não perca mais tempo. Ligue agora. 0800 400 5457. Tonifique seus músculos, melhore sua flexibilidade e circulação sanguínea. Previna celulite, varizes e dores na coluna. Equilibre seu sistema hormonal e viva melhor. Tudo isso sem sair de casa. Fique bem com o seu corpo o ano inteiro. Peça o seu Body Slimmer agora mesmo pelo www.physicalshop.com.br ou ligue 0800 400 5457. 0800 400 5457. Body Slimmer, mais um produto Physical. Saúde, beleza e bem-estar. Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Estamos de volta com o Pauta em Debate e continuamos a nossa conversa com o psicanalista Luiz Cláudio De Rocco. Luiz Cláudio, nós falamos agora há pouco sobre a saúde mental e emocional dos professores, profissionais da educação, e também algumas consequências que podem advir desse ambiente hostil, é a ansiedade e os traumas. O que você pode falar um pouquinho para nós sobre esses dois assuntos? Essas duas consequências hoje, inclusive, a gente vê assim, a ansiedade primeiramente. A ansiedade a gente vê que é aquela pessoa que vive preocupada em excesso, né, alguns sintomas dela, são os transtornos da ansiedade. Vive preocupada em excesso, pessoa que não consegue mais dormir direito, ou ela demora para dormir, ou ela tem insônia,
a pessoa que tem aquela compulsão por algumas situações que ela viveu, pessoas que têm flashback. Esse é um caso mais delicado, né? A pessoa que tem flashback, não só o professor, mas muitas pessoas têm o tal do flashback. O que é o flashback? Flashback são aquelas situações que a pessoa revive na sua memória e fica preso naquilo ali. Então eu tenho uma situação, e aí já liga também com o trauma, porque eu tenho um trauma de um ente querido que morreu, tem um trauma de uma situação que aconteceu. Nós estávamos falando do professor. Quantas coisas acontecem que ele tem o flashback? Ele vai para casa e acontece aquele flashback de um aluno, aquele caso que eu citei no bloco anterior, com relação da mãe e da filha que ficou pressionando o professor. Isso causa um trauma na cabeça dela e ela fica revivendo isso constantemente. Então ela vai ter insônia, porque ela não vai conseguir dormir. Ela vai ficar preocupada em excesso, porque se eu voltar na sala de aula, se eu voltar lá, será que realmente vai se cumprir aquela ameaça que foi feita? Né? A questão da morte, daí pode entrar em pânico, que é uma outra situação, a pessoa entra em pânico, a pessoa entra numa situação de fobia. Então começam a surgir situações muito delicadas. E a saúde mental saudável que a pessoa deveria ter, aí isso já fica comprometido. Já está totalmente comprometido, porque a pessoa começa então a não se alimentar bem, começa a não viver bem, começa a não ter um bom relacionamento familiar, começa a ter fobias de relacionamento social, porque ela começa a se isolar. Aí tem aquelas, eu tenho visto várias casas que tem assim, vizinho solidário, né, em diversas cidades, é muito legal. Eu acho muito bom isso. Isso significa que esses que colocam vizinho solidário, ele coloca a questão de você estar vivendo bem em sociedade. O professor Célio Winston, que ele é PhD do transtorno de ansiedades lá dos Estados Unidos, e ele fala o seguinte, que se a pessoa começa a viver muitos transtornos de ansiedade, se a pessoa começa a viver com muitos transtornos de sociedade, ele vai se fechar dentro de casa, ele vai se isolar dentro da sua bolha. E fechando dentro da sua bolha, ele começa a fazer o quê? Ele começa a viver uma vida irreal. E aí é onde ele entra demais, que a gente volta nas redes sociais. Na rede social ele é aberto, ele é amigo, ele é bacana, mas ele não passa endereço, ele não passa nada, e nem deve mesmo, né, com as questões de segurança, mas ele não quer saber de se abrir na conversa pessoalmente. Recentemente, essa semana que teve o bloqueio do aplicativo, né, do WhatsApp, tem até alguns memes, algumas brincadeiras que a turma colocou, né? Nossa, eu tenho uma mãe, tenho um pai, tenho um cachorrinho, tenho um patinho. Mas isso é importante. E quando a pessoa vive ansiosa demais, ela não vive. Né? Ela não vive, porque aí ela está realmente vivendo uma coisa interna, que deveria colocar isso para fora. E aí tem alguns casos que tem que ser procurado um profissional da psiquiatria, porque ela vai precisar de ansiolítico, né, que são remédios controlados. Vai precisar de um profissional da nossa área, um psicólogo, um psicanalista, um psicólogo, para que faça uma terapia, para que faça um acompanhamento, para que baixe, para que volte a colocar pelo menos a pessoa num caminho que ela vai se entender melhor, vai começar a compreender e vai sair. E aí trabalhar nos traumas. E em que momento que a pessoa tem que buscar o tratamento? Ela consegue ela mesma enxergar que ela tem que se tratar, ou alguém da família tem que perceber essa mudança de comportamento e indicar um tratamento, levar a pessoa até esse tratamento? A pessoa, quando a gente fala assim de autoconsciência, que é um outro fator também da ansiedade. Então essa autoconsciência é o quê? A pessoa começa a ser crítica demais com ela mesma. Um outro fator é perfeccionismo, a pessoa que é aquela pessoa perfeccionista, metódica, tem que ser assim, 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 assim. Quando a pessoa ser uma pessoa que faz as coisas com excelência, fazer a coisa bem feita, é o correto, tá certo. Mas quando ela vive isso constantemente, a pessoa tem que começar a se policiar. É melhor ela já procurar uma ajuda, procurar pelo menos ver se isso é normal, porque tem a tal da ansiedade normal. Qual que é a tal da ansiedade normal? A ansiedade normal é aquilo que nós fazemos todos os dias. Nós temos a preocupação, nós temos que pagar nossas contas. Temos que... E cada vez sobe mais. Cada vez... Né? A gente tem que estar preocupado com o nosso cônjuge, com a relação que a gente tem, com os filhos, enfim. Isso é uma questão natural da vida e faz parte. Mas a partir do momento em que isso se torna, eu vou usar aqui uma expressão, se torna o bicho-papão... Quando se tornou o bicho-papão, aí a gente tem que procurar ajuda, porque assim, quando eu não consigo mais desligar essa chave, então isso está na hora de procurar um profissional.
Quando a pessoa não tem essa autoconsciência, essa autocrítica, aí a família, os familiares são peça fundamental. Mas há um fator preponderante em tudo isso daí. A pessoa tem que querer. Se ela não quiser, realmente vai ser difícil. Mas muitas vezes ela está inserida de tal forma que ela não consegue enxergar que precisa. E aí a família precisa. É fundamental aí a participação da família para demonstrar como que o comportamento dele está prejudicando a si próprio e as pessoas que convivem com ele dia a dia. Exatamente, porque aí você tem, né, o convívio, até mesmo os colegas de trabalho. Tem colega de trabalho, como a gente passa 8 horas por dia numa repartição, numa empresa, as pessoas estão vendo o nosso comportamento. E a pessoa começa a ficar mais nervosa, começa a ficar mais tensa. Explode rápido com qualquer coisa. Você começa a ver, a pessoa sempre tinha um temperamento legal, era uma pessoa que estava ali tranquila, de repente ela começa a explodir por qualquer coisa. A gente fala assim, caiu uma gota d'água ali na mesa, poxa, você sujou todo o meu... Né, acabou com as minhas anamneses, acabou com os meus prontuários, acabou com... Está errado. Alguma coisa tem que ser revista. E na questão dos traumas? A questão dos traumas, a gente tem que abordar muita coisa aqui por trás. Vou dar um exemplo aqui. Muitas não significa que é regra, mas são situações que podem ocorrer e acabam ocorrendo numa grande parcela de pessoas. Tem pessoas que têm um problema muito sério com relação a eu não consigo me relacionar bem com o meu pai. Eu não consigo me relacionar bem com a minha mãe. Eu não consigo... E aí, de repente, lá na frente, ele vai ter um relacionamento, vai namorar, vai noivar, vai casar, vai ter os seus filhos e isso ele vai passar depois adiante. Ele não vai conseguir ter um bom relacionamento com a esposa, não vai conseguir ter um bom relacionamento com os filhos. Eu estou dando um exemplo clássico. E esse exemplo, o que acontece? Às vezes a pessoa chega ali... Ele não consegue transferir, ele ama o seu filho, mas ele não consegue demonstrar qual é esse amor. Ele se fecha, e aí ele coloca... Você vai vendo algumas situações, ele tem um trauma. Então, qual é esse trauma? Ou recalques, né? Esse trauma ou esse recalque, a gente tem que ser trabalhado isso. E como é que nós vamos trabalhar? Aí tem profissionais que vão usar de métodos... antigamente, quando surgiu a psicanálise, Freud começou a observar casos de histerias, né? Tratavam-se as mulheres histéricas. Então, como que ele começou a ver? Tinha um outro médico que hipnotizava as pacientes, e quando elas estavam hipnotizadas, os sintomas sumiam. Então, quando voltava na realidade, os sintomas voltavam. Então, ele começou a notar, começou a perceber, e aí ele começou a ouvir essas pacientes. Começou a ouvir, que é chamado nós chamamos na psicanálise através da associação livre de palavras. Então a pessoa fala e dali dessa fala ele consegue, né, nós temos um ouvido mais apurado, as técnicas e por tudo mais, aí você consegue ligar o que a pessoa está falando e você consegue detectar onde está o trauma da pessoa, você consegue ressignificar essa questão da sua vida. E que aí é a questão do trauma. Não significa que a pessoa vai esquecer o que ela passou. Pessoa que sofreu um acidente de carro. Lógico, ela vai estar... Se você já andou, eu já andei com pessoas que sofreram acidente de carro, tem pessoas que chegam ali e junta ali, segura nos bancos, no banco do carro, que quando ela chega, a mão está toda... Ela teve um trauma. Então você tem que trabalhar isso. Então você vai trabalhar, ela vai lembrar que teve um acidente? Vai, mas a partir do momento que você ressignifica isso, aquele trauma não vai mais causar dor, não vai causar mais problema. Que é o que acontece muitas vezes. Aí pode ser causado até problemas psicossomáticos, que a pessoa às vezes explode uma dor de cabeça, enxaqueca forte. Não significa que toda enxaqueca é isso. Mas às vezes uma pessoa que tem enxaqueca muito forte pode estar ligada a um recalque, um trauma. Uma pessoa que tem uma dor de estômago constante, azia, pode estar ligada. Então são várias situações que podem estar ligadas. Vários fatores que acabam chegando e tudo você vai trabalhando para conseguir resolver o problema. Exatamente. Luiz Cláudio, muito obrigado pela tua presença, obrigado por estar conosco neste programa e tenha uma boa noite. Eu que agradeço, Marcos, agradeço os telespectadores e a gente está aqui passando dicas de vida saudável. Pauta em Debate, volta já.
Você aí de casa está tendo problemas com sono? Acorda durante a noite e no dia seguinte fica cansado, indisposto, irritado e com dores nas costas? Já pensou que o problema pode estar no seu colchão? Eu tenho a solução. Physic Max, o colchão que vai te ajudar a dormir melhor, porque além de ser relaxante, tem tecnologia Rabatan, pastilhas de magnetismo e infravermelho longo que agem enquanto você descansa. Ligue agora, 0800 400 5457. Marque uma visita com nossos consultores e não se deixe enganar com qualquer outro colchão. O Physic Max é um produto physical que está no mercado há 28 anos com os melhores produtos. As 30 primeiras ligações ganham um box e ainda podem escolher entre 2 travesseiros magnéticos ou um sistema de massagem exclusivo. 0800 400 5457. Eu uso e recomendo. Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Meu amigo, minha amiga, para você que esteve conosco, para você que esteve nos acompanhando, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Obrigado a Deus por nos permitir a realização de mais esse programa. Tenham todos uma boa noite. Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.